O quadro Batendo de Frente tem o prazer de receber hoje o advogado Valério Luiz Filho, filho do cronista esportivo Valério Luiz, assassinado em julho de 2012. Um abraço, Jair, e a todos os telespectadores do Serra Dourada Esportes. É um prazer estar aqui. Valério, em que fase está o processo do assassinato do seu pai? Bom, a gente já sabe que a investigação já foi finalizada ainda em fevereiro de 2013, depois de 8 meses de investigação. As audiências foram todas realizadas. Aí, em agosto de 2014, chegou a decisão que mandou eles para a júri popular, que chama de decisão de pronúncia. Dessa decisão cabe recurso, então eles recorreram, esse recurso foi negado, né? O nome técnico é recurso em distrito, esse recurso foi negado, eles embargaram da decisão que negou o recurso deles, foi negado também. Então aqui no Tribunal de Justiça já está sacramentado que eles vão a júri popular. Ainda não aconteceu porque ainda sobra um recurso lá para Brasília, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. Por que você tem tanta certeza, Valério, que o Maurício Sampaio é o mandante do assassinato do seu pai? Bom, vou citar aqui o que meu avô diz e algumas entrevistas dele também, né? Quem investigou não fui eu. Quem fez a prisão dele não fui eu. Quem denunciou ele na justiça não fui eu, foi o Ministério Público. Quem mandou ele para a júri também não fui eu, foi o juiz. Quem negou o recurso dele não fui eu, foram os desembargadores, né? Então quem tem certeza que o Maurício é o mandante do assassinato do meu pai não sou eu, não. É tudo que está escrito ali nas provas do processo, né? São todos aqui, a relação entre todos os acusados, né? O Figueiredo e o da Silva, que são seguranças do Maurício, o Urbano, que estava lá na cena do crime, vigiando a saída do meu pai, né? Na hora do assassinato o Urbano viu tudo, o Urbano estava lá, ele abriu a porta do carro para olhar, meu pai estava morto mesmo. Tem uma ligação do Urbano lá da cena do crime para o cartório do Maurício. Existia toda uma rusga entre meu pai e o Maurício Sampaio na época do crime. Então é uma série de elementos que eu poderia pontuar aqui, se tivesse com tempo hábil, pontuaria a relação de cada um dentro do crime. Então a gente, como eu li o processo, vi todos esses elementos probatórios lá, né? Então quem está dizendo que o Maurício Sampaio é o mandante do assassinato do meu pai, não sou eu não, são os 20 volumes de processo. Quem dos envolvidos você acha que matou seu pai? O cabo Ademar Figueiredo, né? Os tiros foram com muita precisão. O Ademar Figueiredo tinha um álibi na época, que ele estaria na casa do Joel da Atena, né? Mas o Joel disse que não tem como afirmar se o Figueiredo ficou o tempo inteiro na casa dele ou não. Ele disse que ele chegou na casa dele lá meio-dia, almoçou, subiu, foi dormir lá em cima e saiu de novo por volta das 3 da tarde. Nesse meio tempo não tem como afirmar onde que o Figueiredo estava. O Figueiredo tem um controle lá do portão do condomínio do Joel, que fica perto da rádio, fica pertinho da rádio e pertinho do açougue do Marquinhos. Então planejaram tudo isso muito bem. O Figueiredo chegou a entregar para a polícia um pendrive com imagens das câmeras, né, lá do condomínio do Joel, para provar que ele não teria saído de lá, mas nessas imagens o período do crime está editado, está fora, né, não consta. Então isso acabou por incriminá-lo ainda mais. Eu questionei isso em juízo, né? Falei, Figueiredo, você quer provar a sua inocência, você não deveria ter colocado as imagens da hora do crime também, para mostrar que você não saiu do condomínio. Foi um questionamento que ele não soube responder. Então, como eu disse, todos os elementos estão muito bem amarrados ali. Por que você acha que o Marquinhos mudou o depoimento dele? O Marquinhos, na verdade, o primeiro depoimento dele não foi tão diferente do segundo, não. A única diferença é que no primeiro ele assumiu a autoria, né, dos disparos, e no segundo depoimento ele disse que era o Figueiredo, ele manteve todo o depoimento, mas disse que o assassino era o cabo Ademar Figueiredo. Ele disse que assumiu da primeira vez porque estava sendo ameaçado, e realmente foi ameaçado pelo sargento da Silva, mas o segundo depoimento do Marquinhos é o que prevalece até hoje, né? Em juízo, todos os réus negam, né? Simplesmente negam, isso aí é de praxe acontecer, mas, conforme eu disse, como o depoimento dele na polícia foi confirmado por provas técnicas, então a gente não fica mais tão suscetível ao que o Marquinhos diz ou deixa de dizer, porque as informações que ele deu já foram confirmadas, né? Inclusive informações muito específicas. Você pega, ele disse que o Figueiredo chegou no açougue dele escoltado por um Palio azul escuro, né? E aí quando o da Silva foi se defender lá no processo,
o da Silva apresentou um documento reservado lá do comando dele, que era o comando onde ele servia, onde o Figueiredo servia, que era o comando de Missões Especiais 2. E aí tá lá, viaturas, nesse documento tinha os equipamentos do comando, né? Entre as viaturas descaracterizadas tinha lá um palio vermelho e um palio azul escuro. Então, é coincidência, né? O Marquinhos adivinhou qual era a viatura descaracterizada do comando que o Figueiredo atuava? Não, ficou claro que o Figueiredo chegou lá no açougue do Marquinhos no dia do homicídio para pegar a moto e ir lá matar meu pai, numa viatura descaracterizada do comando dele. Para você, o seu pai foi assassinado apenas pelas críticas que ele vinha fazendo ao Atlético, ao Maurício Sampaio, ou teve algo mais? Olha, quem viveu, quem se lembra daquela época, quem era da crônica esportiva naquela época, se lembra muito bem do clima que se estabeleceu, né? Quando você fala simplesmente, críticas por futebol, para as pessoas parece uma coisa pequena, mas quem estava lá sabia aonde isso chegou, sabia o quanto que os ânimos se animaram, tanto que os ânimos se acirraram naquela circunstância, né? Meu pai falava coisas falava de uma ocasião que o Maurício tentou comprar um jogo lá no Barros, do Piauí, falava que tinha dinheiro escuso dentro do Atlético, né? Porque foi bem naquela época lá da Operação Monte Carlo e tudo, e ele dizia que tinha dinheiro de Delta lá dentro, tinha dinheiro de Linknet, que tinha caído no escândalo também, do Agnello, né? Criticava muito a diretoria do Atlético, porque a diretoria até estava brigando com a Federação Goiana de Futebol, e eu falava, mas vocês querem o quê? Vocês querem que a Federação roube o título para vocês? Era coisa que iam acirrando Qual dessas declarações mais pesadas, críticas mais pesadas que o seu pai fez, para você que foi o estupim para que acontecesse esse assassinato? As críticas foram diversas, né? Agora... Foi aquela situação dos ratos? Essa foi a mais famosa, na verdade, né? Não foi a única, mas foi o símbolo, né? Você pode olhar em filme de aventura, quando o barco está enchendo de água, os ratos são os primeiros a pular fora. Essa foi a frase que ficou mais famosa, mas não foi a única crítica. As críticas se estenderam de forma muito consistente durante todo o primeiro semestre de 2012. E tinha chegado a tal ponto, né, a situação, que chegou a ser mandada uma carta para o Atlético, né, para o Atlético, uma carta do Atlético tanto para 820 quanto para a PUC TV, proibindo as duas equipes de entrarem nas dependências do Atlético e em qualquer lugar que o Atlético estivesse ocupando, enquanto meu pai trabalhasse naquelas emissoras. A carta citou nominalmente a expressão persona non grata, né? Falou que o senhor Valério Luiz de Oliveira é persona non grata neste clube. Então a carta assinada pelo Valdivino de Oliveira, assinada pelo Maurício Sampaio. Depois o Maurício Sampaio disse que assinou porque estava sem óculos. Então são algumas explicações que não dá para aceitar. Nada justifica o que aconteceu. Mas você acha que seu pai exagerou naquele momento nas críticas? Não interessa pelo seguinte, porque para que liberdade de expressão quando todo mundo é comedido? Né? Então, num mundo onde ninguém irrita ninguém, num mundo onde todo mundo é comedido com todo mundo, num mundo onde tudo que você fala, né, ninguém incomoda ninguém de forma nenhuma, não precisa de liberdade de expressão num mundo desse. Liberdade de expressão existe justamente quando você fala alguma coisa que desagrada ao outro. Se exagerou, se não exagerou, não, ele que procurasse as vias judiciais, existe para isso. Né? Eu não sou a favor de liberdade de expressão também, sem responsabilidade, não. Né? Tanto que a Constituição veda do anonimato. Né? Você não pode falar de alguém e esconder sua identidade. Por que você não pode? Porque você tem que se responsabilizar pelas coisas que você fala. Né? E meu pai poderia muito bem ter sido responsabilizado se cometeu algum excesso. Nesse período todo, você já esteve frente a frente com o Maurício Sampaio, falou para ele o que você tem vontade de falar? Eu não tenho que falar nada pro Maurício Sampaio, não. Né? Eu falo dentro do processo, eu falo lá na justiça, entendeu? A lei existe para isso, o fórum está lá para isso, eu não tenho que dizer nada diretamente para ele. Tanto que, como eu já disse aqui, não transformo as coisas numa briga direta e pessoal com ninguém. Trabalhava na época com o Valério Luiz na Rádio 820, hoje Bandeirantes, e quando eu passo por aquela região ali, vem um filme, tudo volta à minha mente. Até, às vezes, eu me recuso a passar por ali, entendeu? Procuro outro caminho, porque me incomoda, fico triste. Como é que é para você? É uma situação completamente diferente, mais delicada. Como filho, passar ali por aquela região? Olha, eu tenho um programa de rádio, na mesma rádio, né? Sexta-feira, eu vou lá toda semana. Mas para mim,
É como se eu ainda não terminei de viver aquele momento. Vai chegar uma hora que eu vou querer evitar, sim, passar por ali, vou querer evitar entrar em contato, mas eu ainda não terminei de viver. Enquanto todos os assuntos não se resolverem, enquanto todo mundo não pagar, enquanto o processo não chegar ao fim, é como se meu pai estivesse lá ainda, dentro daquele carro. Então eu ainda não evito, eu ainda não terminei de viver esse momento, essa questão. Valério Luiz, muito boa entrevista, muito obrigado pela sua participação aqui no Batendo de Frente. A gente torce, a gente é do meio, conviveu muito tempo com o Valério Luiz e nós torcemos para que se faça principalmente justiça nesse caso. Muito obrigado, Azuaí, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Um abraço para todos do estúdio também. Então vamos seguir em frente, continuar da mesma forma como sempre estivemos aí acompanhando o processo e na hora que chegar o tribunal do júri, na hora que chegar o momento lá do julgamento, espero que todos estejam lá olhando, que na apresentação das provas eu tenho certeza que não vai restar nenhuma dúvida. Obrigado.